Mas o que nós vamos estudar hoje é sobre os poderes das trevas, sobre os anjos caídos, poderosos, que atuam nos grandes, na terra e nas grandes nações. Muitas pessoas pensam que os demônios são todos iguais, mas não são todos iguais. Existem demônios terríveis que operam com os grandes na terra. Os irmãos já têm mais ou menos o entendimento, mas nós vamos estudar um pouco mais, recorrer às escrituras que já sabemos, mas vamos falar algumas coisas. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 17. Isaías, capítulo 17. Todos acharam? Amém. Isaías 17, versículo 12, que diz: ai da multidão dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreenda-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Salmos 1:5 fala sobre isso. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês sabem que esse amanhecer aqui é aquele amanhecer eterno, né? Vocês sabem muito bem. A Bíblia diz que haverá um amanhecer eterno. Glória a Deus. Então, no amanhecer, eles não existirão mais. No amanhecer, não haverá mais ímpios. Nós lemos aqui, irmãos, uma palavra que fala dos grandes povos. Existem nações menores e nações poderosas. Existem homens poderosos que dominam. Existem também homens que dominam não tão poderosos assim. No tempo dos profetas, no passado, houve muitas nações poderosas, em que com elas operava um demônio, um espírito das trevas, do inferno. As coisas estão bem controladas, que nós sabemos que o Altíssimo domina sobre os reinos, e Ele constitui sobre os reinos a quem Ele quer. Isso foi dito pela boca do rei Nabucodonosor. Muitos homens dominaram por um demônio chefe. Geralmente são demônios que sabem ter liderança. Nós vemos isso até mesmo no meio do tráfico de droga. Sempre tem um cabeça pensante, maquinando, preparando e dando ordem aos demais, até chegar aos menores. Sempre foi assim, é no quartel, é nos céus. Tem o nosso Deus, tem o Senhor Jesus, tem o Espírito Santo que está aqui, tem os arcanjos, os querubins, tem anjos de batalha, anjos de guerra, tem anjos que estão sempre ao nosso lado, livrando de coisas, do dia a dia. Então nós vemos que existe sim, irmãos, anjos poderosos, de mais honra do que o outro diante de Deus, assim no meio da hierarquia maligna. Esse chefe das nações, esses grandes, que fazem grandes coisas, grandes ideias, ali não está com ele um demônio que anda nos vilarejos por aí, causando prostituição, causando
prisões de drogas e assalto. Ali não. São demônios grandes e príncipes. São demônios grandes que atuam poderosamente. Não são poderosos como os arcanjos e querubim, como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é um ser também muito poderoso que está aqui na terra. Ele é um príncipe de Deus lá do céu, terceiro abaixo de Deus, né? Ele é muito poderoso, cheio da autoridade dada por Deus. No entanto, também, o inferno está organizado para realizar suas obras malignas. Tem gente que pensa que os demônios não são organizados. Eles se organizam, eles se reúnem. E eles estão reunidos com os cabeças, com as pessoas. Eles atuam nas pessoas. Eles atuam em gente que tem grandes desejos, grandes vontades de domínio. Geralmente, eles atuam nessas pessoas. No Velho Testamento, lá em Gênesis, houve um homem que quis dominar o mundo inteiro. Seu nome foi Nimrod. Ele não estava sozinho. Ali tinha um demônio operando com ele. O homem sozinho não fica pensando nessas coisas. Então, irmãos, a ideia dele era fazer então uma torre gigantesca que alcançasse as nuvens do céu, para que ninguém se perdesse. Se alguém estivesse longe olhando para aquela torre, eles então saberiam que o local da reunião, o local do domínio era perto daquela torre. A ideia de Nimrod é que o povo não se espalhasse para ficar perto dele para o seu domínio. Essa torre está sendo construída nos dias de hoje. Não vou entrar nesse detalhe. Algo que atrai todos e converge todos para um ponto. Para nós, povo de Deus, temos um dominador para nós. Quem é? Jesus. E quem é a nossa torre que devemos convergir para ela, para não nos perdermos para longe? É Cristo, é Ele mesmo. Lembra de Daniel? A pedra que foi cortada do céu sem mãos e foi lançada no pé da estátua. A estátua representando todos os reinos até o final agora. Então aquela estátua foi esmiuçada, o vento levou, não se achou mais lugar para ela. E então aquela simples pedra, ela cresceu e tomou toda a terra. Então, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós temos então a nossa torre forte é o Senhor, diz a palavra de Deus. Ele é a nossa montanha. Quando nós olhamos para Cristo, não ficamos divididos. Quando olhamos para Cristo, não nos apartamos uns dos outros. Antes convergimos e nos unimos no centro que é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, esquecemos das coisas que para trás ficam e avançando, prosseguindo para aquelas que estão diante de nós, para o alvo que é Cristo, para o prêmio, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus, em Cristo Jesus. Então, nós estamos sendo atraídos pelo amor em Cristo Jesus, com quem nos amou, e o amor do Pai que entregou seu próprio Filho. Mas também Satanás sabe que isso dá muito certo. Então ele tem os príncipes que atuam nas nações. Nesses últimos dias, esses príncipes, demônios, eles estão atuando nos grandes cabeças. Quanto mais importante for os dirigentes de nações, maior são os príncipes que estão atuando com eles. Pode crer no que eu estou falando para vocês. Não é que o demônio está causando loucura ali na pessoa na esquina, ou está levando bêbado para beber e até ele ficar doente e levá-lo para o inferno. Não é aquele demônio. É um demônio muito poderoso, sabe lidar, sabe mexer, sabe trabalhar. Por isso, irmão, a guerra no campo espiritual, porque são potestade do ar. Você sabe por que são potestade do ar, irmãos? Eles foram expulsos do céu e foram também impedidos de estar na presença de Deus. Porque com a vinda de Jesus, ele caiu por terra. Disse Jesus: eu via Satanás, um raio, cair do céu. Antes disso, antes daqueles momentos em que os discípulos foram enviados para evangelizar de dois em dois, no Velho Testamento nós encontramos passagem que os demônios de Satanás, ele se apresentava diante de Deus.
ainda via a face de Deus. Agora ele não vê mais. Foi derrubado o inimigo que acusava de vivo doido. Ele foi derrubado. Ai dos que habitam na terra. O diabo tem grande fúria porque sabe que tem pouco tempo, porque ele desceu até vós, na terra e no mar. Então são potestades do ar. Eles operam na atmosfera. É o lugar onde eles estão. Quando encontram um, que eles possam entrar ou persuadir a pessoa para o caminho das trevas, eles vão trabalhar constantemente. Então existem príncipes. Em cada cidade existe um, em cada estado, em cada país. É uma hierarquia. Não é bagunça, não. Eles fazem bagunça, mas eles estão organizados para essa bagunça, para fazer essa bagunça. Então, irmãos, quando a igreja entende isso com seriedade, nós não estamos então dormindo. Mas quem não pensa na palavra, quem não medita na palavra, nem sabe combater contra as trevas. Nem sabe, porque não consegue ver nada ao longe. Há uma guerra, irmãos, enquanto vocês oram, jejuam, enquanto vocês dão testemunho, há uma guerra espiritual. Os anjos até hoje combatem contra essas potestades do ar. Uma pessoa justa no caminho do Senhor faz um efeito tremendo. Não é que Deus dependa do justo, Deus quer, Ele estabeleceu que haja justo para Ele operar. Ele não precisa, mas é Ele que estabeleceu. Então quando Ele encontra um justo, aquele justo ali, Deus pode operar tremendamente, até contra os grandes chefes de demônios. Porque se um justo correr perigo por causa de um demônio desses poderosos e grandes, os céus vão descer sobre a terra. A coisa é tão tremenda, irmão, que quando nós estamos em oração, em obediência, buscando a Deus, praticando a justiça, falando só coisa boa dos nossos lábios, quando você pratica a justiça, sai fogo da tua boca. Quando você age corretamente, tapa a tua nudez, fecha a tua boca, fecha teus olhos para não ver o mal, tapa os teus ouvidos para não escutar o que não presta. Isso tudo se transforma em combate contra as trevas. É que nós não vemos, irmãos. Vocês não conseguem ver, porque a maioria não tem dom de visão para ver o campo espiritual. Se vocês vissem o campo espiritual, vocês seriam um guerreiro ainda maior, mais poderosos. Saberiam o quanto está a guerra travada. E vou dizer, quando vocês estão alegres, louvando a Deus, como aqui nesse momento, ou em casa, assentado com a família, ou alegre pregando, saiba de certo que enquanto você está em paz e o anjo está ao seu lado, a guerra está no ar. Continua. Demônios estão atuando, matando alguém, demônios estão atuando os cabeças, demônios grandes estão reunindo os cabeças para tratar de muitas coisas da terra. Não pense que está tranquila a terra. A declaração de Deus, ai das grandes nações, olha, dos grandes povos, ai porque eles fazem coisas terríveis por causa dos demônios. Diz aqui, ó, ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. No livro de Daniel, vocês podem abrir aí, o livro de Daniel, que todos já conhecem a passagem, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, para que os irmãos não leiam desapercebidamente, mas fiquem atentos à leitura, porque não é uma brincadeira. Estão tratando de algo que vocês estão envolvidos. Vocês estão envolvidos numa guerra. Vocês estão envolvidos no combate. Quando alguém está se levantando contra vocês, irmãos, é certo, na hora você logo ficar de olho na pessoa. Mas você lembra das escrituras, ande com ela, põe ela na tua mente, no teu coração, na tua cabeceira. Glória a Deus. O que Paulo falou é sério, nós não lute contra a carne, contra o sangue, não lute contra o indivíduo, carne, não lute contra o ser humano, não lute contra o sangue da pessoa, não lute contra a pessoa. Se ela te ofendeu, foi influenciada por um demônio. Por isso que Jesus perdoa, mas lute contra o demônio, mete a espada dele, a espada do amor, a espada da obediência,
A espada da prática da justiça são tudo espada e armas, porque nossas armas são poderosas em Deus. E quais são as nossas armas poderosas em Deus? Um raio laser? Um canhão de ponto .50? São espirituais. São espirituais, os demônios não suportam. O jovem gosta de mostrar força, e se ele aprender a lutar, ele quer pegar alguém, ver se ele consegue dar um nocaute em alguém, ele vai se sentir, eu consegui vencer. Mas é uma guerra perdida, é uma luta material. A nossa luta é espiritual. Vocês sabem, eu fui lutador, gostava de lutar, não gostava de machucar ninguém. Mas hoje, a luta que eu gosto é a espiritual. Quando alguém se levanta, opa, Senhor, o demônio está levantando esse indivíduo. Senhor, repreenda esse demônio, Senhor, em nome de Jesus. Eu procuro o máximo desviar a minha mente, o meu coração da pessoa, porque nesse momento nós somos tentados a ficar com raiva e com ira das pessoas. Mas nós temos que entender e aceitar a palavra, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades do ar, contra os principados da maldade dos lugares celestiais. E o Senhor está realmente com as portas abertas no quartel para fazer inscrição de mais soldados que quer se alistar para o combate. Amém. Estamos convidando mais soldados para o combate. Combate de oração, de jejum. A guerra espiritual é tão terrível que quando os demônios, atuando em alguns feiticeiros ou pessoas de fora que estão muito influenciadas com os espíritos das trevas, se deparam com crentes da presença do Senhor, o crente pode ser uma pessoa bem simples e pobre. Os demônios não conseguem nem passar perto, aleluia, por causa da tocha, por causa do fogo, a tocha está queimando. Glórias ao Senhor Jesus. O poder é tão grande. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu vou converter as minhas palavras na tua boca em fogo, e esse povo em palha. Imagina o que ia acontecer. Quer dizer, Jeremias falava, o povo não queimava na hora, foram queimados depois. Que é onde o fogo bate, se é lenha, se é palha, se é feno, queima. Se é ouro, se é prata, pedra preciosa, recebe o fogo. A pedra preciosa nem derrete, só ouro, mas continua sendo a mesma coisa. O ouro derrete ali, mas continua sendo ouro. Tem a frição que faz a gente se esmorecer um pouquinho, mas continua sendo o servo do Senhor. Então diz aqui a palavra do Senhor. Leamos no livro de Daniel. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, aleluia. E me disse: Daniel, homem muito desejado, Deus desejava, Deus o amava, Deus era querido de Deus. Homem muito, você é muito desejado, viu? A declaração. Aleluia. Está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Vou dar uma pausa aqui, eu vou falar um pouco sobre Daniel. Daniel era um homem que observava o direito, era um homem que praticava a justiça, e estava atento às profecias de Jeremias. E ele sabia que a nação onde ele estava como um dos exilados era a nação que Deus levantou para dominar o mundo de então, daquela época. Então jamais Daniel se levantaria contra o governo aonde ele estava vivendo, porque ele sabia que aquele governo estava dominando pela autorização e vontade de Deus, ao ponto que Deus chamou Nabucodonosor meu servo, ou seja, dá o meu serviço. Não confunda a palavra meu servo, que ele era o santo servo de Deus. Meu servo, porque está a serviço de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, a palavra é tremenda. Isso deixa a gente assim meio, sabe, eletrizado. Porque quando você começa a entrar no assunto, ele é mais sério que quando nós lemos assim rapidamente. Você percebe a seriedade, a profundidade.
Daniel era um homem então muito querido, porque Daniel, ele pensava com a palavra, ele pensava com o Espírito, com Deus. Ele agia de um modo a agradar ao Senhor. E vivia orando pela nação. E mantinha uma posição. O compromisso de Daniel era com Deus, materialmente, com os homens ali. Vamos lá. Então o anjo disse para ele, versículo 12: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, agora veja bem que esse príncipe aqui não é um príncipe do céu, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, retificando, nesta ocasião aqui já não era mais Babilônia, eram os medos e os persas. Mas Daniel sabia também que Deus tinha colocado nas mãos dos persas e dos medos, eram dois povos, se juntaram e tornaram-se uma só nação poderosa. Daniel sabia que era plano de Deus, e foi o próprio Deus que estabeleceu que eles dominassem, e depois deles viria o reino da Grécia, um outro príncipe, um outro demônio atuando em um cabeça por um determinado tempo, tudo controlado pelos céus, porque o Deus dos céus governa até sobre os demônios. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu digo, irmão, macumbeiro fazendo macumba, feiticeiro fazendo feitiçaria, irmão, o governo é de Deus, o domínio é de Deus, não é de Satanás. Satanás só pode colocar as mãos até onde Deus o consentiu. Então, nós vemos que a palavra do Senhor, ela clareia a nossa mente para entendermos estas coisas e não vivermos pensando como os demais, olhando para baixo. Temos que olhar para cima. Temos que olhar como águia, ao longe. Ficar olhando muito perto, nós vamos ter um entendimento desse tamanho. E vamos ver Deus desse tamanhozinho. Veja que o anjo falou então para Daniel, que esse príncipe aqui ficou diante dele 21 dias. Agora, Miguel, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Príncipes e príncipe, príncipe do céu, príncipe do inferno. Não tem um nome aqui desse demônio, que não interessa. Mas o que nós sabemos aqui é que ele era um príncipe do reino dos medos e dos persas. Estava chegando a hora dele sair fora, dele ou voltar para o inferno, não sei para onde que ele deveria ir. Mas estava terminando o tempo estabelecido por Deus deste demônio recuar, para que um outro demônio viesse. Veja que não é só um demônio não, um príncipe, não, são vários príncipes. Esse Miguel, vê o versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles outros príncipes, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Miguel era o príncipe de Israel, príncipe estabelecido para Israel. Eu creio que depois que Jesus veio, o Espírito Santo foi estabelecido como um príncipe para todos aqueles que creem em Jesus. Eu creio que sim. Pode até ser que tenha anjos poderosos em alguns lugares atuando com o povo. Eu creio que sim, porque se o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, isso não é um anjo só, são vários anjos. Quantos que temem a Deus? E Hebreus usa a palavra anjos, espíritos, no plural. Porventura não são plural, são todos eles espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Então não é um só, são vários. Mas quando os anjos estão
enfrentando essas dificuldades, eles não têm medo, mas às vezes a horda de salteadores do inferno são grandes. Então, o Espírito Santo de Deus e mais outros seres angelicais entram em ação a favor do povo de Deus. Há uma guerra tão tremenda, irmão. Nós pensamos que vivemos aqui como formiguinha andando para lá e para cá. Não é assim que funciona, não, irmãos. Por isso que nós devemos ter uma vida aos pés do Senhor, na direção de Deus, para estarmos justamente sendo nós coordenados na coordenação que o Espírito Santo dá. Porque enquanto o Senhor está falando contigo, a guerra está travada. Enquanto Deus espera você dar o passo certo, a guerra está travada. Não estará, não. Está. Nós não vivemos num campo de lazer. O povo de Deus, os verdadeiros cristãos, não estão num campo de futebol, de voleibol. Nós vivemos num campo de batalha. Temos alegria em servir a Deus, temos paz no coração, nos regozijamos na presença do Senhor. Mas são momentos em que estamos nos deleitando em Deus, e os demônios não podem fazer nada. Quando a igreja está se deleitando, está adorando, irmãos, a adoração se torna um fogo tão poderoso ao nosso redor e derredor, que eles não podem nem chegar. Nós estávamos falando hoje aqui na faxina, né, que eu não fiz nada, né, só vim comer. Porque cheguei atrasado, os irmãos estão começando mais cedo, né? Mas na hora da palavra, caiu ali naquela passagem em que um soldado do exército de Israel morreu de repente, e a guerra estava sendo travada de repente, e não havia tempo para enterrar aquele homem. Então colocaram aquele homem sobre a sepultura de Eliseu, sobre os ossos dele. Estava tão difícil, tão assim urgente, era tão urgente que não havia tempo. Então, quando o homem bateu em cima dos ossos, ele ressuscitou, né? A santidade daquele ossos era tão grande que verdadeiramente, não é, causou esse efeito. Então estávamos lembrando que nas sepulturas, quando muitos feiticeiros iam, não sei se vão ainda, iam violar algumas sepulturas, alguns sepulcros. Quando ia mexer na sepultura de algum cristão, os demônios recuavam, nem podia botar a mão. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Irmãos, está sendo guardado. Existem guardas poderosas, não pode mexer, nem que venha o próprio Satanás querer. Não, deixa comigo que eu vou mexer. Não mexe nada. Cada vez que aparece um demônio chefe mais poderoso para atacar, Deus envia mais poder do céu. É assim que funciona, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: não tema, não tenha medo. Estamos rodeados. Lembra daquela ocasião em que o profeta foi cercado lá em Samaria? Aí o moço do profeta olhou assim: ai, meu Senhor, estamos cercados, vamos perecer. Senhor, rogo-te, Senhor, mostra para esse jovem, Senhor, abre os seus olhos. De repente apareceram as luzes, carros de fogo e cavalos de fogo, homens de fogo, tudo com espada de fogo, tudo. Aleluia. Eu ia ficar chorando o tempo todo só olhando aquela maravilha. Eu ia ter uma coragem tão grande, tão grande, tão grande. Pode vir, joga a flecha que eu tô protegido. É muito glorioso, imagina aí. Não, agora transporta você no lugar do moço e eles desceram até eles. Vê aqueles homens, aqueles cavalos, aquela coisa bonita de cavalo do céu, tudo peito, tudo fortões. Glória a Deus. Vamos imaginar, irmão, igual muita gente pensa que Jesus é magrinho, magrelinho, cavalinho, magrinho, aquele carrinho feinho. São coisas poderosas, irmãos. É coisas poderosas. É coisas poderosas. Aqueles anjos poderosos descendo, aquela glória. Oh, meu Deus, se eu ver isso, acho que eu desmaio de tanta glória. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu já vi muita gente dar ênfase aos demônios, às feitiçarias, a terreiro, não sei o que. Irmão, não pense assim. Pense sempre no poder extraordinário de Deus, a glória que é. Esse varão aqui que o outro anjo está falando, Miguel, arcanjo Miguel, vosso príncipe. Nós lemos aqui que ele é um dos primeiros príncipes.
Nós lemos isso aqui, veja o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o demônio do rei da Pérsia, chefe, o demônio chefe, se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros. Essa palavra que significa um dos primeiros. Então existe vários primeiros, nomeados como primeiros, dependendo da região. Então, um dos primeiros. Ele é um dos primeiros. Então tem outros primeiros príncipes. Entenderam isso? Irmãos, esses 21 dias, só Deus sabe, eu não posso imaginar, mas posso falar de mim mesmo, conforme a minha mente imagina. Mas imaginar corretamente eu não posso. Imagine que esse demônio da Pérsia, da Grécia, da Pérsia e os medos dos persas, eles ali combateram, falaram, ameaçaram, impediram. Ele era um príncipe. E o anjo era um anjo. O anjo só era um anjo. 21 dias. Enquanto isso, Daniel estava em oração, clamando, suplicando, até que veio a ordem do céu. Olha aqui como tem algo aqui misterioso. Se durante uma semana, você fazendo uma petição a Deus, você fraquejou. Não quero dizer que é 21 dias, mas pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser um ano. Imagina que a oração, ela esfriou. Ela não chegou mais diante de Deus, porque no meio do caminho, ela foi impedida. Aí a demora, né? Por que Deus não respondeu? Mas quando o irmão e a irmã ora incessantemente, com fé, a oração chega diante de Deus, e Deus determina a ordem para operar a maravilha. Por isso que Jesus disse, orai sem cessar. Por isso que ele falou da insistência. Porque existe um combate nos céus. E muitas vezes, dependendo da situação, você tem que entrar em oração, em joelho, com o rosto no pó, durante um período, até que o Senhor lhe manifeste, lhe diga algo, ou venha dar o livramento. A igreja ora muito pouco na terra. Precisamos orar constantemente sobre o assunto, porque enquanto você ora, o combate é travado. Os feiticeiros, quando se reúnem para invocar os demônios, eles não fazem 10 minutinhos, 15 minutinhos ali, não. Muitas vezes eles estão ali, né? Até, irmãos, esfolam as mãos, fazem um monte de coisa, até que os demônios se manifestem. Assim somos nós. Nós temos o Espírito de Deus em nós, mas para que as nossas orações cheguem dentro do Senhor, muitas vezes é necessário nós fazer diante de Deus, como Jesus disse, orai sem cessar. Porque enquanto você desanima, os demônios estão travados na guerra, combatendo para que a tua oração não suba, para que a tua oração chegue no metade do caminho e volte, e não vá adiante. Precisamos entender isso. E quando a situação envolve gente grande, sabe que tem demônios maiores. Você tem que lutar mais em oração, em obediência, em amor. Não deixar que iras tomem conta, porque eles crescem quando encontram lugar em nós. Mas quando eles não encontram lugar, eles só contam as brechas fechadas. O irmão na vigilância, a irmã na oração, no jejum, a irmã louvando a Deus, na leitura da palavra, na obediência, no amor. Irmãos, isso derrota os demônios. O que faz ele crescer, como dar comida para o animal, não é? A comida desses animais, não é? Que fortalece eles e que entristece o Senhor e faz os anjos recuarem no combate no ar, não é? São os pecados, são as dúvidas. Eles trabalham, irmão, bem organizados. Agora, preste bem atenção. Estavam falando ontem sobre a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta. Sabemos, segundo as Escrituras e as revelações divinas de Deus, que são 2 homens. São 2 homens, em que 2 espíritos estarão incorporados neles. Sendo que a besta, quem vai estar incorporado nele será o chefe dos demônios, Satanás, a antiga serpente, ou dragão. Está lá no Apocalipse. Mas no falso profeta é um outro grande. Eu até acredito que abaixo de Satanás, ele é um dos grandes príncipes.
são seres que têm uma capacidade maior de persuadir, de atrair as pessoas ao centro. A Torre de Babel, a Torre da Confusão. E sucessivamente, conforme, por exemplo, o chefe das outras nações, as grandes nações, ali tem também espíritos ali comandando nas nações. Nem sempre esses homens estão endemoniados, possessos. No entanto, o anticristo, ele vai estar possesso, mas controlado. Não é aquele endemoniado que cai no chão, que fica de qualquer maneira. O demônio vai tomar ele e vai ser um homem que não vai ter sentimento por nada material. Por isso que muitos não entendem e confundem, acham que vai ser um homem bissexual, um homossexual que não vai ter amor pelas mulheres, baseado no que está escrito aqui no livro de Daniel. Eles pensam isso, eles interpretam isso, mas não é nada disso. Demônio não tem esses sentimentos. E se um demônio entra numa mulher, faz ela sentir desejo de homem. E se entra no homem, faz sentir desejo de mulher. Ou então faz não sentir nada. Porque esse anticristo, ele vai ser a autoridade dos demônios maior aqui na terra, reinando. Então tudo vai convergir para ele. Vai haver umas restrições, porque a palavra de Deus diz, eu até acredito que alguma coisa, alguma intervenção no final vai haver. Não sei se algum anjo poderoso de Deus, não é, vai orientar alguns que vão escapar, não é? Como eu disse para os irmãos, o Espírito Santo não estará atuando na vida de ninguém. Mas é provável que de repente esse arcanjo Miguel aqui, outros príncipes, possam, não é, operar não como o Espírito Santo. Para escapar alguns, talvez algumas nações não vão entrar em aliança com o anticristo, como diz no livro de Daniel, capítulo 11, 12. Então, irmãos, o que eu quero continuar falando é que esses demônios grandes, eles não são como os pequenos, estão organizados para realizar a maldade estabelecida e permitida pela vontade de Deus. No entanto, quando eles terminarem, também serão derrotados. Tem uma palavra aqui no profeta, eu não sei se é Jeremias ou Isaías, me falha a memória, em que diz assim: acabando tu de despojar, ó despojador, tu será despojado. Acabando de realizar a obra dele, ele também será, conquistado e todo o poder será desfeito. Veja que aqui, irmãos, nesse livro de Daniel, é chamado de príncipe tanto os seres angelicais que permaneceram com Deus, como os inimigos também. São príncipes que atuam como príncipes. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse, irmãos, aqui o anjo aqui diz que ia ficar com os reis da Pérsia. Veio ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Os reis da Pérsia. Então o anjo ficou aí com os reis da Pérsia. Quer dizer, depois que esse príncipe aqui esse príncipe demoníaco foi retirado para que a oração chegasse a Daniel, esse anjo ia continuar ali com os reis da Pérsia, controlando, para que Miguel viesse ajudá-lo, para que aquele demônio fosse repreendido e o outro fosse permitido atuar. É muito controle da parte de Deus, irmãos. Existe um controle dos céus, é tudo controlado. É igual a natureza ensina isso. Vocês sabem que não retirando os animais da natureza, a própria natureza vai se desfazendo automaticamente. Uns animais comem o outro, uns morrem pelas pragas, por enchente, aquele controle. Assim o céu controla também a terra em relação aos seres humanos. As pessoas não entendem isso, porque o poder de Deus é muito além da capacidade humana de entender. Não se pode compreender simplesmente por cálculo, faculdade, como fazem os sábios nesta terra. Pois na sabedoria de Deus, eles jamais poderão ser sábios. Porque eles querem descobrir a sabedoria de Deus com a sua sabedoria.
Como é que os irmãos podem obter a sabedoria de Deus? Temendo a Ele e obedecendo a Ele. Fazendo a vontade dele. Lá no livro, depois vocês repetem as respostas. No livro de Jó, diz que ele põe a sabedoria no íntimo. Ele põe a sabedoria no íntimo. Então, irmãos, sabedoria, Deus dá a quem Ele quer. Não é pelo esforço, não. Porque for útil e a quem Ele quiser. Ele põe às vezes dentro do seu íntimo, sem o irmão perceber, Ele está colocando. Nós a buscamos. Ele é que decide se vai dar ou não. Quem tem falta de sabedoria, diz a palavra, Ele dá liberalmente. Mas Ele que vai julgar. Porque Jesus diz: Pai, graças te dou, que ocultaste essas coisas e revelaste Aos pequeninos. e o temor do Senhor. O princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre os irmãos. Amém.